E foi no dia 11 de fevereiro de 2023 que eu tomei a decisão mais importante da minha vida até aquele momento. Mas antes, vamos voltar alguns anos, final de 2019, alguns meses antes de eu começar o meu ensino médio, eu tive aquele pensamento que normalmente as pessoas têm, né, no final do terceiro ano, que é, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não sabia o que eu iria fazer da minha vida, mas eu sabia o que eu não queria fazer, que era pisar em uma sala de aula depois que eu acabasse a escola. Cara, a escola foi tão ruim pra mim, me deu tanta aquela sensação de, cara, você tá perdendo um tempo aqui, que eu nunca mais queria pisar em nenhuma sala de aula. Porém, tem um problema nisso. Eu, como uma pessoa do interior que morou a vida inteira em Pindamonhangaba, as pessoas que estavam ao meu redor não entendiam esse meu pensamento, não apoiavam, enfim. Mas, cara, eu nunca precisei do apoio de ninguém pra colocar as minhas ideias em prática. Eu tava em uma realidade que eu vivi a vida inteira, que é a mesma rotina, as mesmas pessoas, mesmas conversas e os mesmos problemas. Isso daí me esgotou, então eu precisava fugir, precisava viver, precisava sair pelo mundo aí. Mas aí que vem a grande questão, você não quer fazer um curso, você não quer fazer uma faculdade, você quer fugir pra onde? Eu precisava construir um planejamento, uma ideia do que eu ia fazer depois que acabasse a escola. Foi aí que me veio a ideia, cara, por que não Estados Unidos? Eu tô acompanhando aqui no YouTube na época, né, algumas pessoas que estão morando lá, que trabalham na obra com construção. E eu pensei, cara, eu vou fazer isso daí. Eu sou magrelo com esse porte físico aqui, mas, cara, eu tava tão disposto a fazer qualquer coisa só pra fugir dessa realidade, cara, que eu tava disposto a fazer isso daí também. A minha ideia foi, cara, eu vou acabar a escola, 18 anos, dos 15 aos 18 eu vou trabalhando, juntando dinheiro pra tirar o visto e também pra me manter lá por um tempo, né, até eu conseguir alguns trabalhos. E, cara, vai ser isso. E a ideia lá, o que era? Era trabalhar na obra construção pra me manter nos Estados Unidos, viajar aos Estados Unidos, que, cara, sempre foi um sonho pra mim, sempre vai ser um sonho conhecer lá, eu ainda não consegui, me manter lá, e também, paralelo ao trabalho lá, era gravar vídeos pro YouTube. Então a minha ideia sempre foi essa, sempre foi gravar vídeos. Porém, cara, teve um problema aí no caminho que você vai saber agora. Bom, aconteceu uma coisa chata aí. Começo de 2020, começou a aparecer algumas notícias ali de uma nova doença que tava vindo, e até aquele momento era só especulação, não tinha nada certo ainda. Vocês conhecendo a minha história agora, vocês vão ver que nada aconteceu como eu planejei. Tudo foi bem melhor, mas eu só fui perceber isso depois, hein? A pandemia chegou arregaçando tudo, estourou todos os vistos, cancelou tudo, sem data pra voltar. Daí eu falei, cara, que merda, né? Mas a notícia boa foi que eu parei de estudar, né? Todo mundo parou. Então, pô, foi bom pra caramba. Eu tava felizão. Tipo, até metade de 2020 tava felizão. Porque a esperança era que ia ser uma coisa rápida. Então, assim, pô, daqui a pouco eu libero o visto de novo. Eu já faço a minha inscrição lá no visto, já tiro o visto e, pô, tá lindo. Mas aí, cara, deu 2020, acabou o ano, nada. 2021, metade do ano, nada de visto ainda. Tipo, eu acho que 2021 talvez voltou os vistos ali, mas, cara, tava absurdo a demora. Tava com fila mais de 2 anos. Daí eu falei, cara, 2 anos é impossível. Eu quero sair com 18, não tem jeito, não tem o que fazer. Eu vou sair com 18, nem que seja, sei lá, pra Venezuela, entendeu? Mas não teve jeito, cara. 2022 chegou, a espera tava mais de 2 anos ainda. E daí eu falei, cara, ferrou. Tipo, eu vi o meu sonho sendo destruído, cara. Eu falei, fudeu. Mal sabia eu que era só uma das vezes que eu ia ter essa sensação de fudeu. Porém, outra coisa sobre mim que vocês têm que saber. Cara, eu sempre acho uma solução. Eu nunca fico chorando porque não dá tempo, cara. Não dá tempo de chorar. Pra mim não dá tempo de chorar. Se eu tenho um problema, eu vou e resolvo ele. Mesmo mudando de direção naquele momento pra depois eu me encontrar de novo. Foi aí, cara, que eu tinha um problema. Então, se você não pode contra seus inimigos, se junte a eles. E foi isso que eu fiz, cara. Se eu não podia sair do Brasil, eu pensei, cara, eu preciso sair do Brasil. Eu não consigo sair do Brasil, eu preciso mudar de cidade, então. Cara, e depois de uma longa pesquisa, né, sobre as cidades aqui no Brasil que pareciam cidades gringas, né, eu cheguei à conclusão de, cara, Rio de Janeiro ou Balneário Camboriú. Rio de Janeiro eu sempre gostei, pra mim é a cidade top 1 do mundo, porém a segurança que pesava. Eu não tinha dinheiro. Naquela época lá, de 15 a 18 anos, eu não ia juntar muita coisa. Eu não ia ter dinheiro. Então, eu ia ter que morar em uma área mais perigosa do Rio, né, que é mais barata. Então, cara, pra mim sem condições, não dava. E foi aí que eu escolhi Balneário Camboriú. Uma que eu não tinha conhecido o Sul ainda, né. Na real, eu já tinha ido pra Balneário uma vez, mas eu fiquei um dia só. Então, assim, eu não conheci de fato o Sul do Brasil. Eu falei, cara, vou me jogar aqui. É só um ano, entendeu? Só pra liberar os vistos de novo, vou tentar o visto e sair do Brasil. E sair do Brasil. Cara, eu não tinha estabilidade, eu não tinha família lá, eu não tinha conhecido lá, eu não tinha nada, eu só tinha vontade, cara. Eu só tinha vontade de crescer, só tinha vontade de conhecer e vontade de fugir, cara. Eu só queria fugir, velho. Pra qualquer lugar, cara, só queria fugir. Eu só tinha 18 anos, coragem e vontade de assumir risco, cara.
sem nada pra me preocupar, assim. E é aí que chega final de 2022, que você vai acompanhar no próximo episódio. Tamo junto!